darmos o início do estudo, pastor Davi vai nos trazer em nome de Jesus. Bendito Deus, eterno Pai, glorificamos o teu nome na beleza da tua santidade, pedimos a tua bênção, Senhor, para este estudo bíblico, Senhor. Teu servo está aqui como um profeta na tua casa, pedimos que o Senhor venha usá-lo, Senhor, na tua presença nesta noite, assim como o Senhor já tem usado na tua casa, não só neste lugar, mas aonde que ele tem ido, que ele possa ser boca de Deus aqui neste lugar, trazendo a tua palavra para os nossos corações. É assim que nós oramos já, em nome de Jesus. Amém. Pode ficar à vontade. Queridos, a paz seja para todos. Bom estar aqui mais uma vez, né? Para juntos louvarmos ao Senhor. Querido, vamos ler a palavra de Deus? Vamos tomar por base dois textos da Bíblia. Vamos ler Salmo 72, verso 6 e João 3,8. Eu estarei lendo em João 3,8 e a igreja em Salmo 72, verso 6. A igreja localiza Salmo 72, verso 6. Todos encontraram? Eu vou ler João 3, 8, que diz assim: o vento assopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Salmo 72, verso 6. Descerá como a chuva sobre a erva secada, como os chuveiros que umedecem a terra. Amém. Podeis tomar assento. Queridos irmãos, como o pastor Rogério disse que estaria nessa semana estudando um pouco sobre o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo, então, vamos estar hoje dando seguimento a esse estudo. Porém, quero falar um pouco sobre o Espírito Santo e seus símbolos na Bíblia. Claro que não vai dar para nós esgotarmos o assunto, mas vamos dar uma base do símbolo do Espírito Santo na Bíblia. E o que representa o simbolismo do Espírito Santo na Bíblia Sagrada. É interessante nós observarmos que o Espírito Santo não tem o seu nome na Bíblia. A humildade do Espírito Santo é tamanha que ele não faz questão de falar o seu nome. Ele opera, ele trabalha, ele age. Tudo na igreja precisa passar pela supervisão do Espírito Santo, mas ele não fala o seu nome. Ah, mas nós conhecemos ele como Espírito Santo, este é o nome dele. Não. Esse é um dos seus atributos. Né? A Bíblia
Deus se apresenta como Jeová, esse é o seu nome, mas nós vamos ver Jesus usando um nome pessoal, mas o Espírito Santo, não. Jesus, quando falou do Espírito Santo, disse: eu enviarei outro Consolador. A palavra para Consolador é Paráclito, que é alguém que veio enviado para ficar para sempre ao nosso lado. Outro quer dizer Alos, alguém da mesma espécie, da mesma natureza, tem o mesmo poder, mas ele não usa o seu nome pessoal. Então nós podemos ver na Bíblia Espírito Santo, Espírito de Deus, Espírito da graça, Espírito da sabedoria, os 7 Espíritos de Deus. Podemos ver Espírito de Cristo, Espírito do Senhor, Espírito do conhecimento, mas não vamos ver ele usando o seu nome pessoal. Quando nós falamos do simbolismo do Espírito Santo na Bíblia Sagrada, não é para limitar o seu poder, não é para limitar a sua ação. É simplesmente uma metáfora para nós entendermos como o Espírito Santo age e qual a necessidade que nós temos de termos comunhão com o Espírito Santo. Não dá para falar do Espírito Santo simplesmente na questão técnica, né? Na questão técnica, a doutrina que se estuda o Espírito Santo é pneumatologia. Isso é o que se aprende nos seminários. Ou paracletologia, também. Mas isso é o que está nos livros. Mas para nós falarmos do Espírito Santo, requer que tenhamos com ele também comunhão. Às vezes nós falamos do Espírito Santo e alguns pensam que o Espírito Santo é só uma força ativa de Deus. Não, o Espírito Santo é uma pessoa. Vamos deixar bem claro que o Espírito Santo é uma pessoa. Nós vamos usar os símbolos aqui, mas não é que o Espírito Santo seja esses símbolos. São elementos que Deus usa, coloca lado a lado com o Espírito Santo para mostrar para nós a urgência e a necessidade que temos de nutrirmos uma comunhão com Ele. O que é uma pessoa? Pessoa é todo indivíduo que tem consciência da sua existência. Isso é ser uma pessoa. E para ser uma pessoa, o indivíduo precisa, pelo menos, de exercer 3 faculdades. A primeira delas é o intelecto. Para o indivíduo ser considerado como uma pessoa, ele precisa ter inteligência. E o Espírito Santo, ele pode dizer que é uma pessoa, a Bíblia pode dizer que o Espírito Santo é uma pessoa, não como o Testemunho de Jeová que diz que ele é um vento, que é a força ativa. Não, ele é uma pessoa. Vamos ver isso na Bíblia Sagrada, em 1ª Carta aos Coríntios, capítulo 2, verso 10. Quem encontrou? 1ª Carta aos Coríntios, capítulo 2, verso 10. Pode ler. Veja que o Espírito Santo sabe tudo que está na terra. Tudo que você sabe, o Espírito Santo sabe muito mais. Tudo que você acha que executa bem, o Espírito Santo executa melhor. Só tem uma coisa que o Espírito Santo tem que você não tem, que você não sabe. É que o Espírito Santo ele executa tudo que está na terra e ainda, em grau superlativo, as profundezas de Deus. E o apóstolo Paulo vai dizer aí que o Espírito Santo é a mente de Cristo. Então, observe, irmãos, que o Espírito Santo, ele
não está atrelado, sendo dominado pelos nossos conceitos. Ele sabe tudo que está aqui na terra e ainda sabe o que Deus tem de melhor para nós. Todos os mistérios que Deus tem, o Espírito Santo sabe. Então, só Ele pode também revelar para nós. Vamos ver. Uma segunda faculdade que uma pessoa deve exercer é sensibilidade. Toda pessoa tem que ter. Se ele é pessoa, ele tem que ter sensibilidade. Que está ligada às emoções. Que está atrelada aos sentimentos. Vamos ver isso em Efésios 4, verso 30 e Romanos 8, verso 26. Efésios 4, verso 30. Como é um estudo, irmãos? Quer que nós vamos até a fonte. A Bíblia é sagrada. Para não dizer assim, o pregador disse, não. A Bíblia é quem tem autoridade para falar. Veja o que Paulo está dizendo. Não entristeçais o Espírito Santo. Então, se o Espírito Santo pode ficar triste, ele também pode ficar alegre. Pode se irar. Porque ele tem emoções. Então, não podemos, durante o dia, durante a semana, durante o mês, viver com o Espírito Santo como se ele estivesse longe de nós. Não, pelo contrário, irmão. Ele está próximo de nós. E com saudade de nutrir, de desenvolver um relacionamento. Não dá para desenvolver um relacionamento com o pastor Rogério, simplesmente, oi, tudo bem? Olá? Não. Para que um relacionamento seja desenvolvido, é preciso que haja interação, conversa, diálogo, comunicação. Romanos 8, verso 26. Veja, irmãos, quem pode chorar? Quem tem sentimentos. E choramos por duas razões. Quando estamos muito alegres, podemos chorar. E quando estamos muito tristes ou deprimidos, não é? Então, a Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém. O Espírito Santo intercede por nós com gemidos, com soluços. Inexprimível. Sabe quando Ana estava orando, pedindo um filho para Deus, que ele achou que ela estava embriagada? Ela estava gemendo, e eu fico a imaginar que o Espírito Santo também estivesse gemendo com Ana, senão a petição dela não seria respondida. Ele intercede, ou seja, ele pega aquela angústia, aquela oração embaralhada, aquelas palavras sem nexo, sem sentido, e traduz para o Pai. Às vezes o crente está irritado, pede para morrer, e o Espírito Santo diz assim, ó Pai, ele não quer morrer, ele quer vitória. Ó Pai, ele não quer morrer, ele quer consolo. Quer largar tudo, ó Pai, ele não quer largar tudo, ele quer paz. Porque ele tem sentimentos, ele sabe muito mais, presbítero Ronaldo, do que é melhor para mim, do que eu mesmo. E é por isso que ele geme com gemidos inexprimíveis. E só o Pai consegue interpretar os gemidos do Espírito Santo. É por isso que nós recebemos vitória assim mesmo nós pedimos.
Terceira faculdade do Espírito Santo, como pessoa. Toda pessoa precisa ter livre-arbítrio, vontade própria, ter poder de decisão, ter autodeterminação, senão ele não é uma pessoa. Um robô não tem poder de decisão. Por mais que uma máquina seja avançada, ela está controlada pelo sistema, ela está manipulada, ela não pode ir além do que está programado. Mas uma pessoa pode ir além, porque ela tem poder de autodecidir. Vamos ver isso na Bíblia? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, verso 11. E vamos ver também Atos 13, verso 2. O Espírito Santo tem vontade própria. Por isso que o crente que é guiado pelo Espírito Santo, e o texto que nós lemos em João, diz que o vento sopra onde quer e ouve-se a sua voz. E ninguém sabe de onde vem nem para onde vai. Ele tem vontade própria. Quem encontrou a primeira carta aos Coríntios? Capítulo 12, verso 11. Talvez eu não sou quem eu gostaria de ser. Talvez eu não tenha o que eu gostaria de ter. Talvez eu não exerço na igreja o que eu gostaria de exercer. Mas quem reparte, quem capacita, quem coloca no lugar certo, na hora certa é o Espírito Santo. Como ele quer. Não é como nós queremos. Porque ele tem vontade própria. Agora vamos em Atos 13, verso 2. Aí nós temos duas propriedades, né? O verbo dizer, só quem pode falar é uma pessoa, não é? Jejuando e orando, disse o Espírito Santo para os apóstolos, separa para mim Barnabé e Paulo, para a obra missionária. Ali não foram os apóstolos quem queriam, foi o Espírito Santo quem interveio. E deixa eu lhe dizer, se não fosse o Espírito Santo intervir naquela reunião, Paulo nunca seria apóstolo. Paulo não andou com Jesus, Paulo não foi batizado por João, Paulo não participou da ceia, Paulo não triou a Via Crucis, não. Então ele não poderia ser apóstolo. O apóstolo escolhido foi Matias, por sorte. Mas Matias desaparece. E quem ocupa o lugar de Matias? Paulo. Porque Matias não foi colocado pelo Espírito Santo. Matias foi colocado pelos homens. Mas Paulo não é colocado pelos homens. É colocado pelo Espírito Santo. Quando nós estamos fazendo a coisa na direção do Espírito Santo, não importa o lugar, vai funcionar. Eu não quero dizer, irmão, que vai ter sucesso. Quer dizer que vai funcionar. Porque nem sempre a coisa que é certa do lado de Deus vai atrair a multidão. Mas ele vai permanecer. Porque é o Espírito Santo quem separa. É o Espírito Santo quem determina. Amém? Essas três faculdades eu falei para falar do Espírito Santo e seu simbolismo na Bíblia. Por que é importante falar isto, irmão? Porque há tantos ventos de doutrina que você ouve alguém dizer, eu acho que o Espírito Santo é isso, eu acho que o Espírito Santo é aquilo, eu acho que é isso. Mas vamos ouvir o que é que a Bíblia diz. Amém? Os símbolos do Espírito Santo, podemos ver, perceber a operação do Espírito Santo de forma direta e indireta em toda a Bíblia.
Em toda a Bíblia, algumas pessoas que dizem assim, o livro do Espírito Santo é Atos dos Apóstolos. A Bíblia é o livro do Espírito Santo. Temos que parar com essa bobagem de achar que só Atos dos Apóstolos é o livro do Espírito Santo. Toda a Bíblia, ela é do Espírito Santo. E ele tem direito de entrar e sair da sua casa. Então, de Gênesis a Apocalipse, nós temos a ação do Espírito Santo. Agora, claro que Atos dos Apóstolos, em todos os 28 capítulos, fala do Espírito Santo. Em todos. Os 28 capítulos de Atos dos Apóstolos fala do Espírito Santo. Claro que por que Atos dos Apóstolos fala do Espírito Santo? Por uma característica muito pessoal. Atos dos Apóstolos descreve a história da igreja. A igreja não pode chegar, não pode ter sucesso sem a atuação do Espírito Santo. E é o mais engraçado que todos os livros da Bíblia, presbítero Ronaldo, todos os livros da Bíblia, teve a conclusão do seu autor, bem rematada. Mas Atos dos Apóstolos não termina com um arremate do autor. Termina de forma abrupta. Ou seja, não tem ponto final no livro de Atos. Tem ponto de continuidade. Porque quem vai continuar essa história é o pastor Rogério. Quem vai continuar é o presbítero Ronaldo. Quem vai continuar essa história é a irmã Rosa. Quem vai continuar é o presbítero Davi. Até que a igreja seja arrebatada. Claro que isso dentro da vontade do Espírito Santo. O primeiro símbolo do Espírito Santo, que nós podemos notar claramente na Bíblia, é a água. Jesus falou disso, né? Jesus falou disso em João capítulo 7. João capítulo 7, no seu versículo 37, 38, 39. No último e grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: quem crer em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas correrão do seu ventre. E o verso 39, ele diz assim: e disse ele do Espírito Santo, acerca do Espírito Santo, que havia de vir quando ele fosse glorificado. Mas eu quero que você leia João capítulo 4, verso 13 e 14. E a água é um elemento muito necessário, não é? 70% do nosso corpo é formado de água. Sem água, o ser humano não consegue viver. Ninguém consegue viver sem água. João 4, versos 13 e 14. Ele está falando dele mesmo? Ele está falando do Espírito Santo. Porque dentro do contexto ele está dizendo assim: quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. Agora ele está pedindo água para a mulher samaritana. Água física. Para começar um diálogo com a mulher samaritana, ele pede de beber. A mulher samaritana não lhe dá de beber. Ele disse: se tu conhecer o dom de Deus, tu me pedirias e eu te daria as águas que salte para a vida eterna. A água também é necessário para fertilizar as plantações. Sem água não haverá possibilidade nenhuma do indivíduo ter bons frutos.
E diga-se de passagem que nas igrejas hoje, em muitas igrejas hoje, o que importa não é fruto, o que importa é folha. Mas Jesus disse, pelos frutos se conhece a árvore, não pelas folhas. Às vezes nós nos preocupamos, sabe com o quê? Com o que nós fazemos na igreja. Não. Mas Jesus está preocupado com o que nós somos na igreja. Porque ele sabe que se nós não tivermos na videira, podemos até dar fruto, mas não pode ser usado no reino de Deus. Os dons espirituais manifestam o poder de Deus. E poder de Deus não salva. Às vezes o poder de Deus só leva a gente para o inferno. Porque ele disse, não querais vós ser mestre, porque os mestres terão maior pena. Às vezes o poder de Deus nos distancia da comunhão. Os frutos, ou o fruto com seus atributos, manifesta o caráter de Cristo. Isso sim importa. Agora vamos ver, irmãos, Tito, capítulo 3, versículo 5. Tito, capítulo 3, verso 5. Veja, irmãos, quem regenera? O Espírito Santo, né? Quem transforma, tá? A palavra para regeneração aí é metanoia, mudança radical. Jesus falou isso para Nicodemos, quando Nicodemos o procurou. Mestre, ninguém pode operar tantos sinais se Deus não for com ele. Jesus disse, você tem que nascer de novo. Nascer de quê? Nascer da água e do Espírito. Então o Espírito Santo, como água, nos purifica, nos santifica, nos regenera, nos transforma e nos liberta, irmãos. Quando a pessoa está com a roupa toda suja, hoje tem muita lavagem a seco, não é? Mas a lavagem tradicional é com água e sabão. Joga no tanque e toma sabão. Tem algumas roupas que estão tão imunda que tem que ir um pouco de cloro. E o Espírito Santo, quando ele age na vida de alguém, irmãos, ele age para mudar. Ele age para transformar. Segundo elemento, segundo símbolo que temos na Bíblia Sagrada é o fogo. O elemento do fogo. Irmãos, Deus é fogo. O crente não está autorizado a criar fogo. Tem muitos crentes aí provocando fogo, criando fogo, inventando mistérios e mais mistério. Crente não pode inventar fogo. Fogo, só quem tem capacidade de criar o fogo é o dono do fogo. E quem é fogo? Quem é fogo é Deus. Hebreus 12, 29 diz que Deus é fogo consumidor. Em Levítico, no seu capítulo 9, bem no final do capítulo, verso 24, nós vemos aí Moisés empenhado em fazer o altar, empenhado em sacrificar o cordeiro. Mas e o fogo? Quem acendeu o fogo? Quem botou fogo na lenha? Não foi Moisés. Quem acendeu o fogo foi Deus.
Quando a presença de Deus desceu no altar, o fogo foi aceso. E a ordem de Deus, em Levítico 6, a ordem de Deus, em Levítico 6,13, é que o fogo tem que permanecer aceso. Quem acende o fogo é Deus, mas quem tem que permanecer com o fogo aceso é o homem. Deus só acende o fogo uma vez. Deus não fica acendendo fogo. Tem gente que vem para a igreja. Hoje eu senti a presença de Deus. Você não tem que sentir a presença de Deus. Você tem que crer que Deus está contigo. E quando sente a presença de Deus, rodopia, pinta e borda. E no dia seguinte? E no dia que não dá para sentir? Tem que colocar lenha, tem que tirar a cinza, tem que ajeitar os carvões. Deus acende o fogo, mas quem tem que permanecer com o fogo aceso é o ser humano. O fogo arderá continuamente sobre o altar. E a preocupação dos levitas era tirar cinza, colocar lenha, para que o fogo não se apagasse. É muito importante quando Deus chamou Moisés no fogo. Êxodo capítulo 3. Moisés estava apacentando as ovelhas em pleno deserto. Não precisava de fogo ali, irmãos. Porque um sol de 53 graus, para que fogo? Mas Deus chamou Moisés do meio da sarça ardente. Moisés tinha experiência de Deus no fogo. Só que em Mateus capítulo 3, versículo 11, João disse assim: eu batizo com água, mas depois de mim vem um que é maior que eu não tenho a capacidade de desatar as correias dos seus pés. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Só que fogo é o maior agente de purificação. Eu não conheço outro. Pode pegar esse banco aí, é duro, é de angelim. Pode pegar esse banco e colocar no fogo. Rapidão, ele vira cinza. Pode pegar o metal mais pesado, mais bruto. Pode colocar no fogo. Ele vai ter que derreter. Pode colocar a pedra mais bruta no fogo. Ela vai ter que virar pó. Eu não conheço nenhum agente de purificação mais potente do que o fogo. Eu não conheço ninguém que é bruto, que na intimidade com o Espírito Santo não seja lapidado. Não conheço. Só que tem uma parte do versículo 11 que muitos não entendem. Eu vos batizo com água, mas irá um que batizará com o Espírito Santo e com fogo. Se o Espírito Santo já é fogo, presbítero Rogério, para que ele vai acrescentar fogo? Só que às vezes só ser batizado com o Espírito Santo não modifica o crente.